Gente, quanta gente c'è. Questo è spento, questo c'è. Gli appunti. Buonasera a tutti. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao encontro do meeting. A apresentação é do Dom Stefano Alberto, professor de Introdução à Teologia da Universidade Católica Sacro Cuore de Milão. Coração. Citação. Até que ficar uma palavra é uma das palavras mais risco de banalização. Essa palavra é muito usada pelos cantores. E um jornalista famoso, com algumas noções filosóficas, há alguns anos definiu o coração um músculo. Mas, graças a Deus, a palavra coração é muito divulgada nos textos sagrados do Antigo e Novo Testamento e é nessa divulgação que se encontra o problema de seu significado. Pois o coração pode ser, como Jeremias afirma, é difícil de conhecer e às vezes de poder sarar-se doente. Davi fala com o povo e diz: o rebanho me conduza a escutar a sua voz e a não endurecer o coração. Mas se o coração do homem pode ser duro, ele é também aquela natureza que nos leva a desejar grandes coisas. Mas para que isso possa acontecer, é necessária uma condição: que o homem seja capaz de amar. E mais, o coração do justo exulta no Senhor. E Santo Agostinho diz: como é possível estar felizes de alguma coisa que não se vê? Mas o Senhor não está longe, é uma realidade visível. Ama e Ele virá morar em ti. E é agora que entra em jogo o título do meeting, que provém de um passo muito intenso de um livro de Dom Giussani que se chama Realidade e Juventude, o Desafio. É um diálogo entre Dom Giussani e uma aluna da universidade durante uma reunião. Vou agora contextualizá-lo e depois passo imediatamente a palavra ao Dom Stefano Alberti. Essa moça sem nome, acho que não é nem a universidade, afirma: há muito tempo desejo muito fortemente uma vida muito grande, mas não sei o que significa uma grande vida e, ao mesmo tempo, não quero ser medíocre. Às vezes penso de não conseguir, sei os meus limites, eu sei que eu sou muito pequena, mas quando olho as coisas com lucidez, eu percebo que aquilo que eu encontrei é muito grande. E depois continua. E de repente o Dom Giussani diz: essa sua provocação é muito bonita, diz para ela: você deseja ser grande. Esse desejo é próprio do coração humano, do homem. Aquela natureza que nos leva a desiderar coisas grandes é o coração. A provocação que foi lançada é muito forte. E forte por quê? Porque o coração não é uma mera palavra para quem vive de uma certa forma, tornou-se um elemento da própria existência e nos leva perante a realidade das coisas. Portanto, Dom Stefano Alberto vai nos ajudar a chegar muito mais profundamente na provocação.
una bellezza nuova. Uma beleza nova, uma nova dor, um novo bem que nos vai saciar para melhor saborear o vinho de um novo mal, uma nova vida, um infinito de vidas novas. Eis do que eu preciso, senhores. Simplesmente isso e nada mais. Como preencher esse abismo da vida? O que fazer? Porque o desejo está sempre ali, mais forte, mais louco do que nunca. É como um incêndio marinho que atira a sua chama no mais profundo da escuridão universal. É um desejo de abarcar as infinitas possibilidades. Ao grito de Miguel Mañara, que ouvimos o ano passado aqui no meeting, houve o eco há 2 dias atrás, a apresentação do Calígula de Camus em seu diálogo com seu fiel Helicone. Mas eu não sou louco e nunca fui tão razoável como agora. Simplesmente eu senti-me improvisamente a necessidade da impossibilidade. As coisas, assim como estão, não me parecem satisfatórias. Agora sei. Este mundo, desta forma, não é suportável. Eu preciso, portanto, da lua, ou da felicidade, ou da imortalidade, ou seja, de algo que seja talvez insensato, mas que não seja deste mundo. Camus próprio retoma o aparente paradoxo na afirmação do 68 francês: Soyez réaliste, demandez l'impossible. Sejam realistas, peçam o impossível. Mas de qual realismo estamos falando? Não será mais uma mera utopia ou até uma loucura? Eis a resposta do Giussani no comentário do trecho que foi acabado de mencionar do Calígula. Não é realístico que o homem viva sem aspirar ao impossível, sem essa abertura ao impossível, sem nexo com o além qualquer confim alcance. Nesse sentido, o impossível indica o infinito e a insatisfação insaciável de Calígula, sempre voltado para este infinito. É o que Claudel faz com que o Pedro de Craona diga em Jeune Fille Violaine: o insaciável só pode provir do inesgotável. E comenta Giussani que o homem seja um animal insaciável significa que o sujeito dessa realidade que se chama homem é um sujeito inesgotável. Calígula fala de lua ou felicidade ou imortalidade. O insaciável só pode vir de uma inesgotável insaciabilidade, que é o sinal do destino. Eis então que surge a grande palavra da qual ninguém, mesmo com todo esforço, mesmo com qualquer ação, mesmo a mais hábil, nem durante o sono pode se desvencilhar. Um destino de imortalidade que surge na humana experiência de insaciabilidade. Segundo trecho, o mistério eterno do nosso ser. Tal insaciabilidade, a inesgotabilidade dos desejos e das questões mais importantes do homem salientam a contradição entre o ímpeto das exigências e o limite humano da busca. É a dramática consciência expressada por Giacomo Leopardi num de seus pensieri, pensamentos. O não conseguir estar satisfeitos com as coisas terrenas e tampouco com as coisas da terra inteira
considerar a amplitude inestimável do espaço, a quantidade, a dimensão maravilhosa dos mundos e pensar que tudo é pouco e muito pequeno se comparado com a capacidade da própria alma. Imaginar o número dos mundos infinitos e o universo infinito e sentir que a alma e o desejo nosso seria ainda maior deste universo e pensar sempre que as coisas são carentes e não valem nada e sofrer com isso tudo e provar desgosto e, portanto, me parece o maior sinal de grandeza e de nobreza que podemos ver da natureza humana. A sensação dessa desproporção é para o Leopardi o conteúdo daquilo que ele chama a sublimação do sentir. Lembro com muita clareza a última vez o Marco estava presente. Lembro quando o Giussani, em 22 de maio de 96, por ocasião da publicação da coletânea dos cânticos mais belos do Leopardi para a Biblioteca do Espírito Cristão, cujo título era Cara Beltà, teve, naquela ocasião, a última vez da sua vida perante os estudantes do Politécnico de Milão, de contar as razões de sua amizade com o poeta de Recanati desde os anos do seminário. Em 3 trechos vou falar desta amizade, o que é o coração e onde ele pode levar. Podemos vê-lo através do depoimento de grandes homens que foram nossos amigos. E, justamente para introduzir a sublimação de Leopardi, vou ler aquilo que para ele era o estrofe mais bonito da literatura italiana sobre o retrato de uma linda mulher em seu túmulo. Desejos infinitos e visões altivas cria no pensamento vago por virtude natural, onde, através do mar, anda o espírito humano e nada no oceano. Contudo, se um acento fere o ouvido, em nada volta aquele paraíso de repente. Natureza humana, se em tudo é vil, se pó e sombra você é, como pode sentir outras coisas, se em parte és gentil, como os teus pensamentos podem ser tão leves e podem crescer e surgir de razões tão baixas? E comentou Giussani, é um contraste insolúvel, inconcebível, natureza humana, mistério eterno do nosso ser. Natureza humana, se és tão banal, como podes ter tais desejos, tais pensamentos tão grandes? E se algo de nobre houver que ultrapassa a corrupção, a corruptibilidade da matéria, porque os melhores motos e os mais dignos, essa dor vem pode surgir de repente e desaparecer tão de repente. A circunstância cria a ideia e dá a ideia para o grande sentimento. A própria circunstância traz a impossibilidade de continuar por causa da decepção. Esta é a situação que mais interessa o Leopardi, que ele entendeu dele mesmo. Terceiro ponto, não avançaremos um passo para além de nós mesmos, a impossibilidade moderna. Mistério eterno do nosso ser. Para Giussani, o verdadeiro Leopardi é
está aqui não na desesperada negação final da gesta, no qual é exaltada a cultura contemporânea como precursora do niquilismo. Mas, pergunto-me eu, tem razão quem, como Natalino Sapenho, reduziu as últimas perguntas de Leoparda, definidas como a sua obsessão, tratando-as como, vou citar, a confusa veleidade reflexiva dos adolescentes, sua primitiva e sumária filosofia, o que é a vida, para que serve, qual a finalidade do universo e por que a dor, aquelas questões que o filósofo verdadeiro e adulto afasta de si mesmo como absurdas e sem valor autêntico, que não necessitam de respostas e nem possibilidade de se realizarem. Ele tem razão, Natalino Sapenho? Eu acho que não. Seria a resposta imediata. Aquelas questões, as perguntas em aberto são as minhas, as nossas. Sem elas não haveria uma verdadeira humanidade e nem possibilidade de grandeza de expressão. Aquilo que afirma com firmeza a grande pianista russa Maria Yudina. E vou citar: estou ciente dos meus pecados e das minhas fraquezas, mas tenho a coragem de pensar que a grandeza do homem não reside principalmente em seus dotes, mas no impulso de ousar, que nasce com ele e morre somente depois dele, em seu coração que tem sede de infinito. Para o emudecer, dizia, citando Dostoiévski, precisaríamos cortar a língua do Cícero, arrancar os olhos do Copérnico e lapidar Shakespeare. Contudo, no drama desse contraste insanável entre a aspiração ideal, a grandeza do próprio desejo e a contradição das realizações históricas, o homem tem a tendência de ceder por cansaço, fragilidade, impaciência da resposta ou presunção de ser ele próprio a conseguir responder a todas as questões. Porque não reconheço a possibilidade da resposta, acabo por reduzir ou esvaziar de sentido as questões ligadas ao meu ser humano. É uma desarticulação entre a vida e seu destino, e a seguir uma separação e depois uma negação desesperada. A sabedoria reside em ficar dentro da própria medida, em não ultrapassar si mesmo. Isso torna-se uma condição necessária para viver. Uma das formulações mais eficazes e seguramente, sem dúvida, mais repleta de consequências é a clássica do filósofo inglês David Hume, que abre a sua obra fundamental, o Tratado sobre a Natureza Humana, e diz o seguinte: vamos prestabelecer e fixar a nossa atenção fora de nós, vamos levar a nossa imaginação até o céu ou até os extremos limites do universo. Não avançaremos de um passo para além de nós mesmos, nem poderemos conceber outra existência do que as percepções que apareceram e surgiram dentro daquele círculo restrito. O homem que se fecha nos próprios limites acaba orgulhoso ou desesperado, cultivando aquela ilusão de autonomia, essa autossuficiência em que nada é mais esperado. É o que escreve Cesare Pavese numa poesia bem famosa: não há coisa mais amarga do que a alvorada de um dia em que nada vai acontecer. A lentidão da hora é cruel para quem não espera mais nada. O desfecho amargo é depois a presunção, a decepção. Aliás, como grita Nietzsche,
o desprezo da própria humanidade, razão, liberdade, a sede de felicidade, desprezo como condição para superar o homem, tudo que se reduz a nada. Eis Zaratustra. Qual é a máxima experiência que podemos viver? A hora do grande desprezo, a hora em que tenham nojo também da própria felicidade e pela própria razão e pela virtude. A hora em que falarão, que importa a minha felicidade? Ela significa nada, é escuma, é um bem-estar miserável. Mas a minha felicidade deveria justificar até a existência. A hora em que dirão, que importa a minha razão? Ela anseia ao saber como o leão a sua comida, ela é escuma, é um bem-estar miserável. A hora em que pensarão, que importa a minha virtude? Até agora nunca me tornou furioso. Como estou cansado do meu bem e do meu mal. Tudo isso é escuma, é bem-estar miserável. E agora, quarto ponto, siccome torre in solitario campo, tu stai solo gigante in mezzo a lei, citação entre aspas, o coração infalível. Na confusão que nós estamos vivendo, com tantas manifestações, como diz Hannah Arendt, rebeldia do homem contra a existência humana como foi a ele atribuída, um dom gratuito, proveniente, que não se sabe de onde vem, falando em termos profanos, que o homem deseja trocar, se possível, com algo que ele próprio tenha feito. Neste clima, nenhum de nós pode fugir sem se perder aquele empenho com a própria humanidade dentro da realidade e reconhecer nas experiências aqueles elementos, aliás, aquele elemento que opera continuamente dentro de nós como critério original de juízo. Neste caso, também, vamos olhar para a descoberta deste fenômeno, assim como o Giussani o viu no Leopardi, e principalmente no canto O Pensiero Dominante. E passo a dizer in italiano: dolcissimo, possente dominator di mia profondamente, pensier che innanzi a me si spesso torni di tua natura arcana. Chi non favella il suo poter fra noi? Chi non sentì? Pur sempre che indir gli effetti suoi, le umane lingue il sentir proprio sprona, par novo ad ascoltare ciò che ragiona. Come solinga è fatta la mente mia d'allora, che tu qui vi prendesti a far dimora, ratto d'intorno al par del lampo, gli altri pensieri miei, tutti si dileguar. Siccome torre in solitario campo, tu stai solo gigante in mezzo a lei. Neste contraste que se dilata no tempo, ao comentário do Giussani na evolução do tempo e da obra humana, há uma coisa, há um fenômeno. O fenômeno de uma coisa que é incorruptível perante o embate dos contrastes, não consegue ser destruída. Todos falam nela e é sempre nova. Imediatamente pode aproveitar da ideia da mulher amada, algo que ama-se. Tudo desaparece quando
crava seu olhar nessa presença. Mas se o símbolo deste fenômeno for a mulher, o fenômeno é muito mais dilatado, mais grande, que a ocasião deste ser que o tempo cancela, como o tempo cancela a mim. Este fenômeno, podemos afirmar, a sede de beleza, a sede de verdade, a sede de felicidade é o coração. O homem percebe dentro de si um destino para a felicidade, para a verdade, para a beleza, para a bondade, para a justiça. Todos julgam de acordo com essas coisas, pelo menos superficialmente, os outros. Mas o que é mais impressionante nisso tudo é que não podem ser tirados no meio da chamada grande ruína, para usar a palavra dantesca. Existe essa coisa extremamente importante, entre aspas, possente dominatore di mia profondamente. Gli altri pensieri dell'uomo di fronte a questi si dileguano. O que é interessante, portanto, não é a referência tipicamente feminina em que o Leopardi via e esperava a resposta à sua própria sede de felicidade, mas é a existência desse fenômeno, o fenômeno deste elemento que é o tempo e que os acontecimentos não conseguem a definir, a dominar. Todos os homens vivem. E se não viver este fenômeno, o homem irá morrer de anorexia. Na medida em que o homem não vive, não vai poder perceber, não vai poder se alimentar dessa cessão ao naufrágio universal e, portanto, anula-se. Mencionou Marco durante a introdução. Todos falam de coração, mas reduzem o coração ao mero sentimento, a um feixe de reações, aos estados de espírito. Acontece isso muitas vezes para todos nós. O coração muitas vezes é visto como um âmbito do irracional subjetivo contraposto ao racional objetivo. De acordo com a fratura entre saber e racionalidade científica e acreditar sentimento subjetivo, onde deteve-se o Caron durante muito tempo. Eu gostaria que notassem, sem entrar em pormenores, que essa fratura está na origem da crise da natureza humana, que é negada em nome de uma liberdade absoluta. Poderíamos até citar Sartre, uma liberdade separada de qualquer concreta flexibilidade dos condicionamentos históricos e existenciais, uma liberdade absoluta que se determina em tudo e por tudo. Ou então uma natureza que se reduziu aos meros antecedentes genéticos que podem ser mensuráveis e determinados por uma ciência que atualmente apresenta-se hoje como a única depositária de certezas absolutas. O que resta, então, de propriamente humano? Portanto, convidando-nos à lealdade com a nossa experiência, Giussani ajuda-nos a recuperar e a viver como nunca ninguém fez na contemporaneidade. Nenhum pensador, nenhum educador consegue fazer com que vivamos de forma nova e genial o significado da noção bíblica de coração. Tradicionalmente, na Bíblia, coração indica a sede do ímpeto original da pessoa, a fonte da personalidade consciente e livre. A da Giussani
A do Giussani é um conceito muito unitário que, salvando a centralidade do ser como critério de juízo, assim, tão cara a sensibilidade moderna e contemporânea, evidencia a objetividade, o dado estrutural dessas exigências tão originais. O coração é um dado primordial, experiência elementar, pode ser chamada, que constitui a face do homem comparado com o resto da realidade. O coração, o critério de juízo que está dentro de nós, é imanente, rastro interior, mas não somos nós que decidimos isso, é nos dado quando nascemos homens. Eu tenho dentro de mim este critério para entender aquilo que me corresponde da realidade. Em que consiste, portanto, este coração, o que ele é. E vamos ler agora uma das páginas mais famosas do sentido religioso, um complexo de exigências, de evidências com o qual o homem está projetado dentro do confronto com tudo aquilo que existe. A natureza lança o homem no universal, comparação com si mesmo, com os outros, com as coisas, dotando como instrumento deste confronto universal de um conjunto de evidências e exigências originais, tão originais que tudo aquilo que o homem diz ou faz, delas depende. Uma mãe esquimesa, uma mãe da terra do fogo, uma mãe japonesa, dão à luz seres humanos que todos são reconhecíveis como tais, quer como traços exteriores, quer como marco interior. Portanto, quando eles utilizarão o eu, irão usar essa palavra para indicar elementos múltiplos que derivam de várias histórias, tradições e circunstâncias, mas sem dúvida, quando dirão eu, usarão esta expressão também para indicar uma face interior, um coração, diria a Bíblia, que é igual em todos eles, mesmo se traduzido de formas diferentes. Aqui estão as raízes para superar aquele subjetivismo, aquela afirmação de si próprio, que representa também para nós a tentação mais fascinante. Mas, comenta o Giussani, é tão fascinante quanto traidora. E a força desta grande mentira encontra-se em seu fascínio, que leva a esquecer que o homem antes não existia e depois morre. É muito mais grande e verdadeiro amar o infinito, abarcar a realidade e o ser, mais do que afirmar a si próprios perante qualquer realidade. Porque, na realidade, o homem afirma a si próprio somente aceitando a realidade. Pois é verdade que o homem começa a afirmar a si próprio aceitando sua própria existência, aceitando, portanto, uma realidade que não nasceu do nada. Não nasci do nada, fui feito. E é essa primeira evidência que se desperta no impacto com a realidade. Capítulo 10 do senso religioso. E é no impacto com a realidade que o coração, que esta complexa e simples experiência desperta imediatamente o coração,
surge, cuidado com esse trecho, como imponência dos critérios com os quais a razão julga a si própria. Digamos que o coração é a autoconsciência da razão. São os princípios da razão que usa para ser e existir. E em cada experiência, na identificação dos critérios que julgam a própria experiência e com os quais, pela experiência, é possível julgar o resto do mundo, essa emergência desses critérios para a razão é imediatamente sensível, é imediata, é automática. Aqui a afirmação coração identifica-se com razão, que é a consciência da totalidade. O coração, portanto, identifica-se com a razão em seu sentido mais completo. É inteligência, conhecimento afetivo, é a luz da inteligência que é atingida e, em latim, affecta. Atingida, pois a razão atua-se, ativa-se quando é atingida, não quando se impõe. O próprio Giussani, num trecho da Autoconsciência do Cosmo, questiona-se a respeito do seguinte: por que chamá-lo coração em vez de razão? E responde, porque o coração é o lugar do affectus, mas o affectus não é o antitético da razão, mas é o último aspecto da razão, da dinâmica razoável. Portanto, o coração é a sede daquelas evidências e exigências originais que lançam a pessoa na realidade, tentando gravar a sua própria forma de ser, de entender de que forma é a realidade, é a autoconsciência, de acordo com a totalidade de seus fatores. A razão, portanto, capta a realidade amparada pela própria afetividade de um parecer de correspondência entre a realidade e o coração, as exigências do coração. E depois entra em jogo a espada da liberdade, que pode aceitar isso tudo. E aceitar significa amor, afirma o próprio ser. Diz tu. A liberdade poderia não aceitar. E isso é mentira. Pois a lógica dessa não aceitação é o nada. O conteúdo da experiência é a realidade, mas a experiência não é, como normalmente todos pensam, o simples experimentar algo. O que é experimentado torna-se experiência quando é julgado pelo critério do coração, se é realmente verdadeiro, se é realmente belo, se é realmente bom, se é realmente feliz. Cada experiência implica a experiência simples, isto é, cada experiência é julgada por algo que existe nela mesma e que chama-se experiência simples. É a percepção inevitável daquilo que o homem, em todas as coisas, busca para satisfazer a si próprio, para a sua felicidade. Portanto, insistimos, o homem é educado pela experiência, não pelo que ele prova, pelo que ele sente. E depois, os critérios que fazem com que aquilo que provamos se torne experiência, cuidado, são infalíveis. Infalíveis como critérios, não como juízos. Pode haver uma infalibilidade mal aplicada ou até não aplicada, como muitas vezes sabemos que acontece. Mas em cada circunstância da vida,
A cada momento, a realidade evidencia os critérios do coração, a exigência de ser realmente si mesmos. É só um instante, uma delicada possibilidade, uma última possibilidade. Gostaria de lembrar um caso que apareceu em toda a imprensa uns tempos atrás, o caso do Richard Radon, um inglês de 43 anos de idade. O Richard tinha sempre falado para a sua família que se tivesse acontecido algo com ele, ele não queria continuar a viver através de uma máquina. Nunca. Mas ele estava errado. Após ter ficado paralisado em outubro de 2009 por causa de um acidente de moto, o motorista de ônibus, no momento decisivo, no último momento, antes que as máquinas fossem desligadas, fez o possível para com que os médicos entendessem que ele não queria morrer. Com um sinal da pupila por 3 vezes seguidas, ele disse sim ao médico que estava ali perguntar se ele queria continuar a viver. E assim foi. Hoje, após 9 meses daquele momento tão difícil, Richard continua paralisado, ele precisa de tratamentos, mas consegue comunicar com seus familiares, com as 2 filhas. Ele sorri, ele mexe os olhos e a própria cabeça. Basta um instante. Mesmo em momentos extremos, em momentos difíceis, complicados, um instante. Para que o coração seja atingido e despertado novamente e mostre mais uma vez a própria voz. Mas vamos dar outro passo. Afirmamos que a razão, consciência da realidade, de acordo com a totalidade de seus fatores, recria continuamente e utiliza como último critério que julga a relação entre o próprio homem e a sua realidade, princípios que estão dentro dele, do seu coração. Portanto, é verdade, portanto, que isso é tudo? E para responder, gostaria de retomar um exemplo muito famoso do despertador, assim como foi contado pelo Giussani. Vamos imaginar na mesa da cozinha de casa um despertador, daqueles bem grandes, não um despertador eletrônico com aquelas campainhas. Em casa está uma criança muito curiosa, muito ativa. Papai e mamãe saíram de casa, só está com a irmãzinha. E vê esse despertador em cima da mesa, pega então o despertador e começa a desmontá-la. As peças podem ser contadas. Ele era uma criança muito inteligente, conta 353 peças. Portanto, o despertador tem 353 peças e pecinhas. Mas passou um pouquinho de tempo, os pais estão para voltar para casa. E a criança não consegue mais juntar as 353 peças. Por que ele não consegue fazer isso? Porque ele não tem a ideia do despertador. Ele é uma criança pequena e não é um relojoeiro suíço. A razão que é a mente da criança não é capaz de criar o despertador. Falta um fator, que é a ideia do despertador. De tal forma, a razão precisa da afirmação
da existência do mistério, sendo mistério um fator presente em todas as experiências, mas que não pertence aos fatores que podem ser experimentados, calculados, contados da própria experiência. Assim como a ideia do despertador está para além do nível de cada peça. Não é mais uma peça, é outra coisa. Mas sem a percepção, o reconhecimento do mistério como elemento da realidade, não pode existir uma real experiência, uma experiência completa, profunda, de qualquer assunto seja. O real nos leva a buscar outras coisas para além daquilo que nos aparece. Algo a mais que é o último significado daquilo que aparece à nossa frente. É a dinâmica do sinal. Travar, portanto, essa dinâmica, a reação imediata, a aparência, como muitas vezes acontece, seria, portanto, sufocar sem razão alguma o primeiro impulso do coração rumo à realidade. Vamos voltar agora para o diálogo entre Giussani e Leopardi, para entender como o Leopardi vive essa dinâmica, principalmente no hino a Aspásia, que foi o seu amor mais forte. É como se ele dissesse: como você foi bonita, como fostes bela, mas a sua beleza não era responsável de si própria. A tua beleza era como a extrema voz da expressão de um coração subjacente, escondido. Ou era como início de uma perspectiva da qual não se via o fim, para além de ti, para além de ti, raio divino. Citação in italiano. Raggio divino, al mio pensiero apparve, donna la tua beltà, simile freddo fan la bellezza e i musicali accordi, caldo mistero di ignorati elisi, paion sovente rivelar, vagheggia il piagato mortal, quindi la figlia della sua mente. Giussani comenta: não é um raio divino. Raio divino ao pensamento do homem surge a sua beleza. A beleza do rosto da mulher é instrumento de outra coisa. Quando o valor de uma coisa reside em outra coisa, da primeira coisa se diz que é um sinal. Citação: vagheggia il piagato mortal, quindi quella che è figlia della sua mente. È la forza del suo cuore che investe quel volto, che lo attrae e lo colpisce per la sua bellezza, ma lo investe creando una prospettiva. Portanto, cria uma perspectiva que ele não tem, torna-se, portanto, um sinal, uma realidade e tem o valor de sinal, pois sinal é. Portanto, o coração perante a realidade como sinal é obrigado a admitir a existência de uma incompreensível, inatingível e, portanto, não para de ser uma exigência de poder conhecer aquela incógnita. Hannah Arendt observa o seguinte: o coração humano é a habitação, mas não é a pátria.
Quanto mais o homem tiver o sentido do mistério, tanto mais ele vai se sentir pequeno perante o impossível e grande no anseio de poder entrar em relação com ele. É a grandeza de Leopardi que se manifesta no topo da sua expressão poética do hino à sua donna, a dada altura da sua vida. Leopardi entendeu que o sinal celebrado no hino de Aspásia havia acontecido. Vou citar: Viva mirarti ormai, nulla speme ma avanza. S'allor non fosse allor che ignudo e solo per novo calle a peregrina stanza verrà lo spirito mio. Portanto, durante um pedaço de sua vida, comenta Giussani, Leopardi pensou que a tinha visto na rua e depois achou que não podia vê-la nem mais viva nesse mundo e acrescentou: talvez eu possa te ver, algures, sabe lá aonde, mas algures. O que ver? O que é que ele achava que podia ver vivo pela rua? A beleza. Não Aspásia, não uma das dezenas de mulheres de que ele se apaixonou, mas a mulher com M maiúsculo, a beleza com B maiúsculo. Quando Gaetano Corti, seu professor, comentou na primeira teologia a fase do prólogo do Evangelho de São João, o Verbo tornou-se carne, o pressentimento tido pelo Giussani na hora da leitura do hino foi claro. O Verbo tornou-se carne significa que a beleza tornou-se homem. A justiça tornou-se homem. A bondade tornou-se homem. A verdade tornou-se homem. Quid est veritas, vir qui adest. O que é a verdade? Um homem presente. Jesus foi profetizado pelo gênio de Leopardi 1800 anos depois da sua existência. Eis a última estrofe do hino, que habitualmente Giussani agradecia a comunhão. Vou citar: se dell'eterne ide luna sei tu, cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno esser vestita, e fra caduche spoglie provar gli affanni di funerea vita. O s'altra terna ne superni giri, fra mondi innumerabili t'accoglie, e più vaga del sol prossima stella t'irraggia, e più benigno etere spiri. Di qua dove sono gli anni infausti e brevi. Questo d'ignoto amante non ricevi. Ignoto amante, amante desconhecido, comenta o Giussani. Amante desconhecido dessa beleza encarnada que, se não está nas ruas do mundo, algures estará em alguma outra estrela do céu, em algum mundo platônico. Amante desconhecido, eu, amante desconhecido seu. Tu, Deus, que se tornou homem, amante desconhecido meu, ignorado por mim, que eu não conheço, de que eu não lembro. Ao pé da letra, essa é a mensagem cristã, como eu o conheci, como é objetivamente.
Aquilo que o Leopardi expressa como exigência suprema de poder ver e viver a relação com a beleza que se tornou carne aconteceu há 2000 anos. João e André representam os primeiros interlocutores admirados ao ouvir a fala daquele homem. O gênio de Leopardi aproxima-se, portanto, ao gênio religioso de São João. Nunca um homem que, como é descrito pelos grandes pais da Igreja, pelos grandes teólogos da Idade Média, desejo natural de ver a Deus, nunca, portanto, o homem teria imaginado uma resposta ao grito de seu próprio coração. Meu coração disse, busque o seu rosto. O teu rosto, meu Senhor, eu busco. Resposta tanto impossível a ser imaginada antes que acontecesse como acontecimento histórico em seu livre e gratuito se manifestar para João e André, para os primeiros que o seguiram. Jesus Cristo revela-se como uma presença que corresponde de forma excepcional aos desejos mais naturais do coração e da razão humanos. Ele mostra seu ser excepcional porque é o homem perante o qual o coração humano entende a correspondência pela qual ele é feito e que nunca prova nem perante as coisas mais envolventes e belas da sua existência, a não ser por um suspeito de breve vida que cria um pouco de tristeza. São Pedro diz com a clareza de um ímpeto, de acordo com o seu próprio temperamento, para não crer no Senhor, nós não deveríamos nem acreditar nos nossos olhos. E essa evidência excepcional não anula, aliás, evidencia a liberdade humana. Vem e siga-me. Repetido para todos, para prostitutas, mafiosos, pescadores, políticos, sábios, etc. Cada qual é chamado a desvendar os pensamentos do próprio coração, a decidir se participar da verdade. E Jesus não se substitui ao drama do coração humano, mas o torna realmente possível, pois revela-se como a única resposta totalmente correspondente a todas as exigências do coração e respondendo as desperta e as purifica continuamente. Há uma condição muito bem esclarecida na introdução da origem da pretensão cristã. Não seria possível entender o que significa Jesus Cristo se antes não pudéssemos entender a natureza daquele dinamismo que torna homem o próprio homem. Cristo é a resposta ao que significa eu, e somente uma tomada de consciência atenta e apaixonada é possível que abra as portas para poder reconhecer, admirar, agradecer e a viver o próprio Cristo. E, portanto, sem esta consciência, até o nome de Cristo torna-se um mero nome. No encontro com Cristo, o eu
experimenta uma paixão para o seu próprio destino, uma ternura para a própria sede de felicidade, que se condensam naquela pergunta que nenhum homem colocou para outro homem, e que é: qual vantagem terá o homem se ganhará todo o mundo e depois vai perder a si próprio? O que o homem poderá dar em troca de si próprio? É pertencendo a ele que o coração do homem que busca o seu próprio destino entende a última correspondência, que não seria possível. Com que ternura repetiu aquela última noite, naquela última ceia, antes de sua própria morte: fiquem em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim não poderão fazer nada. Realisticamente, o homem sem a ajuda gratuita de Cristo não consegue viver muito sem se machucar, sem ir gravemente contra si próprio. Aquele homem que está em seu coração estimula o idealismo, mas que também tem uma grande realidade como uma força de contradição que o arrasta. O poder aproveita sempre dessa fragilidade, qualquer poder, grande ou pequeno. Poder com o qual nós andamos de mãos dadas, muitas vezes. No livro que será apresentado aqui no último dia, aqui no meeting, o livro da equipe 86-87, há um trecho interessante sobre o poder, que diz: o poder adormece todos o mais possível. Seu grande sistema, o seu grande método é adormecer, anestesiar, aliás, atrofiar. Atrofiar o quê? Atrofiar o coração do homem, as exigências do homem, os desejos, impor uma imagem de desejo ou de exigência diferente daquele ímpeto sem limites que tem o coração. E assim cresce gente limitada, encerrada, prisioneira, já meio cadáver, isto é, impotente. O homem é único, mas é dividido, foge de seu coração. Agostinho diz: fugitivus corde suis, eu fujo do meu coração. Não usa mal ou parcialmente, que é o efeito do pecado original, aqueles critérios que continuam a ser infalíveis. Numa só palavra, o coração do homem é tentado pelo sonho. Pode ser atrofiado, reduzindo a amplitude infinita de seus próprios desejos, porque as exigências do coração são exigências de felicidade, mas sim, a fé, esta certeza de felicidade não pode ser razoável. Essa certeza acaba por adquirir a forma que é dada pelo próprio coração, sob o pretexto de alguma presença que ainda não é a grande presença, com P maiúsculo: o homem para a mulher, a criança para a mãe, o dinheiro para quem ama o dinheiro, o sucesso político por quem faz política. Tudo isso chama-se sonho. O coração do homem é tentado pelo sonho, enquanto que o coração do homem é feito para a felicidade. Se reconhecer a grande presença, entende que é da grande presença que pode provir a razão da certeza que seus próprios anseios venham a se realizar. Portanto, pergunta com a ajuda da grande presença que sejam atingidos assim como ela conseguiu dar a forma eterna. Em todas as circunstâncias em que o homem vive são tentações de
sonho ou sinais do ideal. Sinais ou sonhos. O homem descobre que a atração que todas as circunstâncias têm é algo de meramente provisório que leva à atrativa definitiva e última da grande presença. Portanto, o desejo que representa a essência da experiência é que o Cristo volte, que também em circunstâncias provisórias Cristo seja mais próximo, mais glorificado. Último ponto da minha apresentação, introduzido por outra frase da última ceia. Quem acredita em mim realizará as obras que eu realizo e fará ainda maiores. Permaneçam em mim e eu em vós. E é a experiência possível hoje na pertencer através do batizado à companhia da igreja, em que se manifesta a contemporaneidade de Cristo, a única que pode fazer com que possamos estar perante a realidade como homens. A companhia cristã é o local onde a experiência daquela novidade de vida que seria impossível começa a manifestar ao longo do tempo, como se fosse a alvorada, a realidade da promessa feita por Cristo a todos os seus discípulos, que corresponde à grandeza das expectativas de nosso coração. Quem acredita em mim cumprirá as minhas obras e fará mais grandes. Não trata-se, certo, da promessa de um sucesso mundano, de grandes êxitos, de uma hegemonia que poderá ser atingida, principalmente nesses tempos dramáticos, em que a igreja, ferida pelos limites e os pecados de seus membros, está sendo atacada com uma insistência que torna particularmente atual a crua pergunta de Elton nos corais de La Roca: por que os homens deveriam amar a igreja? Por que deveriam amar as suas leis? Ela lembra a vida e a morte e tudo aquilo que gostariam de esquecer. É gentil onde deveria ser dura, e dura onde eles gostariam de ser mais amáveis. Portanto, qual é a grandeza da obra pela qual vale a pena viver, arriscar, morrer? Sempre Eliot: e se o sangue dos mártires tiver que escoar nos degraus, devemos antes construir os degraus, e se o templo deverá ser abatido, antes deveremos construí-lo. A maior obra mencionada por Cristo é, em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as situações históricas, a mudança. O ressurgir do eu no encontro com Cristo e sua livre maneira de pertencer, que investe, como foi lembrado pelo Caron aqui em Rimini, a própria maneira de olhar, de perceber, de julgar, de sentir, de manipular, de tratar a realidade pessoal, social, cultural, política. Cristo insiste nessa promessa. Não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mães ou pais ou filhos ao campus por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos, junto com as persecuções e no futuro a vida eterna.
Os cristãos com o dom do Espírito, no batizado, conscientemente vivido numa companhia eclesial viva, tem a possibilidade de começar a experimentar a realidade de uma forma nova, repleta de verdade e de amor. E é justamente a realidade do dia a dia que se transforma. É o tempo presente, aquele em que se recebe mais. São os normais traços da existência humana que serão mudados: o amor entre um homem e uma mulher, a amizade entre os homens, a busca, o tempo do estudo, a fadiga do trabalho. Esses são os traços normais da existência humana, através dos quais nós andamos pelo nosso destino sem renegar nada, sem que fiquemos prisioneiros da beleza das coisas que passam, como lembra o prefácio da liturgia ambrosiana, lembrado por Giussani no último livro das equipes. Deus, Padre Santo, Deus eterno e todo-poderoso, dando-nos os bens passageiros, tu nos levas ao posse da felicidade que se mantém enquanto concedes as consolações da vida presente. Já prometes as venturas futuras, para que nos seja concedido desde já uma existência eterna e a beleza das coisas passageiras não nos cative. Este olhar novo, fonte de uma iniciativa que gera ações e fatos de uma humanidade diferente, é a contribuição fundamental do cristão ao mundo. Aliás, como recentemente observou o Papa na última Assembleia Plenária do Pontifício Conselho dos Leigos, a contribuição dos cristãos é decisiva somente se a inteligência da fé torna-se inteligência da realidade, chave de juízo e de transformação. Um olhar que é cheio de ardor e de paixão pelo Cristo, para o qual a vida, em qualquer circunstância, em qualquer ação, é dominada pelo anseio que ele venha a se manifestar, segundo a belíssima exortação de Paulo aos Coríntios. O amor de Cristo empolga-nos, pensando que um morreu para todos e, portanto, todos morreram. E ele morreu para todos, pois os que vivem não vivem mais para eles próprios, mas para aqueles que morreu e ressuscitou para eles. Todas as ações, todas as fadigas, todos os sacrifícios, se vividos com a comoção pelo fato que ele foi o primeiro que deu e deu a vida por nós. Caridade, se tornar reconhecimento que a consistência de tudo é Ele. E grito que Ele se manifeste ainda mais, chama-se oferta. Tudo participa conscientemente ao desenho de salvação do mundo no Cristo. Assim, cada ação, mesmo gesto mais humilde e escondido, pode ter um valor e uma dignidade cósmica. Lavar os pratos ou governar a igreja, cuidar de uma criança ou sofrer numa cama de um hospital ou estar num presídio ou governar um país. O ponto de força do cristianismo, afirmou uma vez o nosso amigo Padre Mena,
padre ortodoxo. E 9 de setembro eu gosto de relembrar que são 20 anos de seu martírio. O ponto de força do cristianismo consiste em não negar nada, mas na afirmação, na amplitude do horizonte que tudo afirma. Portanto, a grandeza do homem, que é grito de totalidade no Calígula, cumpre-se como afirmação total de amor em Miguel Maniara. Eu sou Maniara, aquele que mente quando diz eu amo. E porque eu disse para o Eterno que o amava, o meu coração está alegre e minhas mãos são desejáveis como pão. Eu sou Maniara. E o que eu amo me diz, estas coisas não foram se roubaste, se matastes. Que estas coisas não tenham acontecido. Somente Ele é. Deixa-me encerrar lendo uma carta escrita há alguns anos atrás por um grande amigo que faleceu há 2 anos. Andrea Anziani, Memor Domini, para o seu companheiro de aventura no Peru, por ocasião de férias universitárias. Esta carta testemunha a grandeza do coração humano que foi pego por Cristo e pelo amor para os irmãos e pela possibilidade de criar uma nova vida que nasceu desse sentimento de afeição. Caro Dado, um grande abraço e muitas saudades. Como posso eu não dizer que estou sentindo sua falta? Talvez você não acredite, mas aconteceu que acabei de descobrir que somos veramente necessários um para o outro. Mas, na realidade, o que é necessário é a nossa companhia, ou seja, a nossa companhia vocacional. Para quem? Para nós próprios, para os amigos, para os inimigos, para o mundo. Tenho certeza que nesse banho missionário desses dias surja e continue a crescer a consciência, a certeza daquilo o que é o Cristo em nós e para nós. O quam amabilis es bone Jesu. Eu sentia no retiro do advento Dom Giussani, quando comentava esses versículos. Bom trabalho, portanto, para essa última etapa aqui, a unidade entre você e entre o Igor e o cristão, o movimento seja o refrão, o sujeito capaz de tornar possível o acontecimento. Que alguém se apaixone daquilo que nos fez apaixonar. Mas, para que isso aconteça, nós temos que arder de paixão para o homem, porque Cristo possa chegar nele. O fogo terá que arder. Obrigada pela sua maravilhosa, humilde e generosa presença e amizade fraterna. Desejo, portanto, a todos vocês este ardor a cada dia. Obrigado.
Altro Eu, de alguma forma, gostaria de retomar esse ardor, mas com um comentário. Pelo que ouvimos e entendemos que a palavra coração não é uma mera palavra, para começar, é uma realidade da própria pessoa, com todas as condições necessárias para que isso se torne uma realidade. Gostaria de relembrar aquela idiotice do gênio de Nietzsche, porque os gênios falam muitas bobagens, que é o hino do grande desprezo. Concebendo o coração desta forma, mas que hora do grande desprezo, a vida torna-se a vida eterna do amor para os outros.